Filipenses 2, verso de número 5, diz assim a palavra do Senhor: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, que ilumine as nossas mentes, aqueça os nossos corações para receber a Tua palavra. Estamos diante de um texto, ó Pai, um dos mais importantes, um dos mais belos, ó Pai, de toda a Escritura. E eu peço a Ti que use a minha vida como instrumento para falar ao coração da Tua igreja. Ó Deus, diante de um texto que fala da exaltação de Cristo, ó Deus, eu só Te peço que eu diminua e que Ele cresça, que tão somente a palavra do Senhor possa, ó Deus, aqui ser exposta de maneira fiel, para que ela venha penetrar em cada um dos corações que aqui estão. É o que eu oro a Ti e clamo no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos no capítulo 2 de Filipenses. Nós estamos diante de um dos textos mais importantes para a cristologia, ou seja, o estudo acerca de Cristo, da obra e da pessoa de Jesus. Esse é um dos textos mais belos da Escritura, um dos textos mais importantes. Alguns estudiosos, eles acreditam, ou eles defendem a ideia de que este texto trata-se de um cântico que o apóstolo Paulo estava citando, ou de alguma forma estava aqui recitando para a igreja de Filipos, um cântico que Paulo utilizou, que a igreja ali do primeiro século estava acostumada a cantar, estava acostumada a ouvir esse cântico. É bem verdade que seja um cântico, ou seja as palavras do próprio apóstolo Paulo, esse é um texto importantíssimo quando nós pensamos acerca da obra de Cristo. Quando nós pensamos acerca da importância e do papel de Cristo, de por que Ele veio, o porquê que foi necessário a vinda do nosso Senhor. E aí nós estamos diante desse texto que ele é importantíssimo, não só na teologia, mas também para a nossa vida cristã como um todo. E esse texto ele também está dentro de um contexto, ou seja, Paulo utilizou digamos assim, esse cântico para tratar de um problema que a igreja estava enfrentando. Nós já ouvimos que Paulo foi o plantador, aquele que iniciou a igreja de Filipos, ele que trouxe o evangelho para o ocidente, ele trouxe o evangelho aqui para o nosso lado do ocidente, e Paulo ouviu do líder dessa igreja, de um dos seus discípulos ali, que a igreja era uma igreja que Paulo amava, tinha um carinho muito grande por ela, mas nós sabemos que não existe igreja perfeita. A igreja perfeita é só aquela que nós desfrutaremos na glória. Então essa igreja, mesmo sendo uma igreja que Paulo rasga elogios a ela, é uma igreja que também apresenta alguns problemas. E um dos problemas que podia, de certa forma, atrapalhar o avanço do evangelho ali na cidade de Filipos e também no meio da igreja, era que aquela igreja estava passando por algumas, digamos assim, algumas divisões, algumas
intrigas entre eles, algum espírito sectário de querer dividir. E aí Paulo está tratando da importância da unidade. Por que é importante que a igreja viva unida? E Paulo vem tratando desse assunto desde o versículo 27 do capítulo 1, quando ele diz: vivam de modo digno do Evangelho. E ele vai dizer que o que significa essa vida de modo digno do Evangelho, e ao recitar essa vida, ele vai falar da importância de eles estarem juntos, firmes, unidos, lutando com uma só alma, juntos pela fé do Evangelho, falando da importância da unidade para enfrentar os adversários do Evangelho. E não apenas isso, depois no capítulo 2, no verso de 1 a 4, ele vai falar dessa importância de você viver unido, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, unidos de alma e de mente. Paulo vai dizer no verso de número 2, e ele diz: não façam nada por rivalidade, mas com humildade, considerando o outro superior a si mesmo. E ele diz que também, não tendo em vista somente o que é o seu, mas também os dos outros. Como nós vimos na semana passada, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, vocês precisam estar unidos. O que vai trazer essa união, Paulo aponta para a cruz. A cruz é que vai trazer essa união, mas ele vai dizer que é necessário que haja humildade. É necessário que haja essa relação de que você olhar para o outro, considerar o outro superior a si mesmo, de você se interessar não apenas pelas suas coisas, mas pelas coisas dos outros. Mas aí quando a gente vê Paulo nos desafiando, a Bíblia nos desafiando a deixar os nossos próprios interesses, deixar de olhar um pouco para nós mesmos e olhar para o próximo, olhar para o interesse do outro, olhar para a necessidade do outro acima da nossa, você diz: como isso é possível? Ainda mais numa sociedade em que os valores estão cada vez mais individualistas, onde quando nós pensamos em o que nós vamos fazer, nos nossos planejamentos, quando nós pensamos naquilo que nós temos que fazer, a primeira coisa que nos vem à mente são apenas os nossos próprios interesses, são apenas aquilo que vai nos fazer de alguma forma crescer, vai de alguma forma trazer o nosso bem-estar. E é isso que nossa sociedade diz: não, você não tem que se preocupar com o outro, você tem que se preocupar apenas com você mesmo. O importante é que você seja feliz, e a sua felicidade está acima de todas as coisas. E não olhe para o que o outro, não se preocupe com o que o outro pensa, não, pense em você, se preocupe com você, cuide apenas de você mesmo. E a Bíblia está andando na contramão do que o mundo está ensinando, do que esse presente século ensina. Só que é interessante que Paulo está nos dando um grande desafio. Mas Paulo não apenas nos dá um desafio e diz: olha, está aí, siga isso aí. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu vou dar agora um grande exemplo, um grande modelo. Eu vou dar para vocês um padrão. E ele vai citar esse texto que nós lemos. Esse texto que nós lemos, Paulo está dando o padrão, o modelo, o exemplo da suprema humildade. E Paulo está tratando isso nesse texto. É curioso que, para Paulo tratar um problema prático da igreja, ou seja, a divisão, essas disputas internas que a gente vê, por exemplo, lá no capítulo 4, quando ele diz: peço a Evódia e a Síntica que entrem em comum acordo no Senhor. E para resolver isso, Paulo está nos dando um dos textos que tratam de forma mais profunda e teológica acerca da pessoa de Cristo. Nada melhor do que resolver os nossos problemas e os nossos dilemas, tanto como igreja como cristãos,
do que nós olharmos para a pessoa e obra de Cristo. A teologia ela é sempre prática. Eu sempre escutei muito a seguinte frase, né? Que a teologia ela não é importante, o importante é a prática, mas a teologia ela é prática. Só existe teologia, só existe o estudo de Deus porque existiam necessidades da igreja que precisavam ser tratadas. E essas necessidades foram tratadas à luz da palavra de Deus. E aqui nós temos esse texto maravilhoso que nós vamos refletir nesta manhã. E a ideia central desse texto é a seguinte ideia: Cristo, Ele é o nosso maior exemplo de obediência humilde, mostrando-nos que o caminho da glória passa pela cruz. Repetindo, Cristo, Ele é o nosso maior exemplo de obediência humilde, mostrando-nos que o caminho da glória passa pela cruz. E nós vamos dividir esse texto em duas partes. Do versículo 5 até o versículo 8, nós vamos ver a humilhação de Cristo. E do verso 9 ao verso 11, nós vamos ver a exaltação de Cristo. Essa é a divisão natural desse texto. Temos a primeira parte, que é a parte da humilhação de Cristo, e a segunda parte, que é da exaltação de Cristo. E aí você vai lembrar dessas duas palavras quando nós fizemos a nossa leitura da confissão, que perguntou o que é humilhação e o que é exaltação. E nós vamos pensar nisso à luz desse texto. E esse texto começa no versículo 5 com um imperativo, com uma ordem de apóstolo Paulo, com um pedido, uma súplica, quando ele diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Paulo vai dizer o seguinte: olha, há uma maneira de vocês combaterem isso. E como vocês vão combater digamos assim, esse espírito de divisão, de intrigas, esse partidarismo? E hoje nós estamos no dia da votação, da eleição. E nos últimos anos, não apenas as igrejas, mas o nosso país, o mundo como um todo, tem estado cada vez mais polarizado. Então nós temos cada vez mais olhado para as pessoas dessa forma, sempre opostos. Se você discorda de mim, então você já é uma pessoa em potencial a ser eliminada. Seja virtualmente, às vezes até pessoalmente. A pessoa quer cortar você da sua vida. Olha, você discorda de mim nesse ponto, então não quero mais nem olhar para você. Excluo você das minhas redes sociais, não converso com você. E aí a gente viu o quanto a eleição, de certa forma, ela rachou famílias, rachou igrejas, rachou uma sociedade. Mas porque hoje, mais do que em outras épocas, as pessoas elas têm pensado muito dessa forma. Se você não concorda comigo, se você não é do meu time, logo você é meu inimigo. E essa ideia de pensar assim, isso é muito danoso, seja para uma família, seja para qualquer relacionamento e principalmente para a igreja. Nós precisamos sempre combater isso. E Paulo diz que uma forma de combater isso, o maior exemplo que nós precisamos olhar para combater isso, ele diz olhar para Cristo. Tenha em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A minha tradução é a Nova Almeida atualizada. Ela diz: tenha o mesmo modo de pensar. Se você está com uma Almeida 21, como o Josinei, na Bíblia dele está não o modo de pensar, mas tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Correto, Josinei? Agora, se você está com uma NVI, no versículo 5, ela não está nem modo de pensar, nem sentimento. Ela está: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Correto, Marisa? Então nós temos aqui algo curioso. Enquanto
Uma tradução coloca modo de pensar, outra tradução vai colocar sentimento, outra vai colocar atitude. E você está se pensando, modo de pensar, atitude e sentimento não são a mesma coisa. São coisas distintas. E por que as nossas traduções colocaram coisas distintas? Porque essa palavra, no grego, é uma palavra que a gente não tem um correlato em português. Não tem uma palavra em português que vá trazer todo o significado do que significa essa palavra em grego, que foi o idioma original que a Bíblia foi escrita. E aí talvez seja uma palavra importante para você aprender, para você memorizar. E que palavra é essa? Essa palavra é a palavra frônesis. Tenham entre vocês a mesma frônesis. Embora aqui no texto esteja o verbo, a gente vai usar o substantivo só por questão didática, esteja o verbo, né? Que ele é um verbo no imperativo, ou seja, ele está dizendo, pensais da mesma forma, tem esse mesmo pensamento. E o que significa essa palavra frônesis? E por que algumas Bíblias colocam como modo de pensar, outras colocam como sentimento e outras colocam como ação, ou como atitude? Frônesis, ela vai ser, em suma, ela vai ser a combinação da atitude correta com a consciência correta e com a vontade correta. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: você precisa ter o mesmo pensamento, a mesma disposição mental de Cristo, mas você não deve só pensar como Cristo. Porque muitas vezes nós podemos pensar como Cristo e dizer, não, mas eu concordo com o que a Bíblia diz, eu penso como Cristo, mas isso não desce para o seu coração. Isso não gera em você nenhuma empatia, isso não gera em você nenhum sentimento para com o outro. Então você diz, não, eu penso. É o que a gente pode chamar de uma ortodoxia morta. Você pensa da forma correta, mas você nem age da forma correta e nem tem sentimentos relacionados a isso. Mas você pode muito também sentir como Cristo, você pode até ter compaixão das pessoas, você pode até, de certa forma assim, ter o seu coração ali vibrante diante das verdades do Evangelho, ou diante da dor do próximo, você se compadecer, mas isso não te impulsionar a tomar nenhuma atitude. Você pode até chorar com a dor da pessoa, mas depois que ela sai, você enxuga as lágrimas e continua a vida. Isso não gerou em você nenhuma ação. Mas você pode também agir da forma correta. Você pode fazer o que é certo. Mas você pode fazer o que é certo sem ter vontade de fazer isso. Fazer por obrigação. Sabe quando muitas vezes você olha para aquela louça na pia, aí a sua mãe diz, você vai lavar essa louça. Aí você olha para aquela louça, olha para a pia lotada, aí você diz, eu vou lavar, mas querer eu não quero. E você vai, porque a mãe mandou, ou porque a esposa pediu. E você vai, mas não querendo. Você pode fazer a coisa certa, também no reino de Deus, com as motivações erradas. Isso é pragmatismo. Mas você pode fazer. Quer um exemplo prático disso? Filipenses. Paulo diz o quê? Que muitos motivados por causa das minhas prisões pregavam. Mas pregavam o quê? Com as motivações erradas, com má intenções, achando que ia aumentar as dores de Paulo na prisão. Ou seja, estava fazendo a coisa certa, pregando o Evangelho da forma correta, fazendo o que era certo, mas com a motivação errada. Isso pode acontecer? Sim. Só que isso não é frônese. O que é frônese? É você pensar como Cristo. É a sua mente, é você ter digamos assim, você ter um pensamento, você ter a sua mente que chega com um pensamento correto acerca de como Cristo faz, mas isso descer para o seu coração, a ponto de você ter o coração, o mesmo sentimento de Cristo, mas isso te levar a uma ação. É você pensar a coisa certa, você fazer a coisa certa com a vontade e com a motivação também correta.
Paulo está dizendo, eu me alegro lá no passado que eles estarem fazendo a coisa certa, mas eu me alegrarei mais ainda se eles fizerem a coisa certa com a motivação correta, tendo a mesma frônese, tendo essa mesma, digamos assim, essa mesma frônese de Cristo, ou seja, pensamento, sentimento e ação. Então as nossas traduções, elas fizeram essas escolhas. Uma coloca sentimento, outra coloca atitude, outra coloca modo de pensar, mas frônese significa as três coisas. As três coisas. Então, quando nós pensamos nessa frônese, nesse pensamento que também engloba o sentimento, a atitude e a vontade correta, nós precisamos pensar, talvez, e fazer a pergunta, né, agora que a gente entendeu por que tem essas três diferenças, a gente talvez deveria perguntar, mas o que significa essa frônese de Cristo? Porque Paulo, ele usa esse termo, frônese, para instruir os filipenses. Ele não tem em vista apenas uma mera atitude, mas uma atitude específica e que sempre vem acompanhada de uma consciência de que o que é realizado é bom e que ele deseja fazer aquilo. Mas, então, o que consiste essa frônese? No que consiste? Aí a gente vai precisar seguir no texto. O versículo diz, tenham entre vocês a mesma frônese, ou seja, o mesmo modo de pensar, ou na sua versão pode estar sentimento, ou atitude de Cristo Jesus. Verso 6, olha o que diz, que existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. A frônese de Cristo, e aqui de uma forma didática, eu vou precisar dividir em dois momentos. Porque aqui nesse texto a gente tem alguns equívocos na aplicação dele. Jesus, ele é o nosso supremo exemplo e modelo em tudo que nós fazemos. Mas nem tudo que Jesus faz, nós podemos reproduzir igual. Por exemplo, nós não podemos morrer na cruz para salvar alguém. Essa obra foi única e exclusivamente de Jesus. Ele fez uma única vez, de forma cabal, em favor dos seus. Nós não podemos repetir isso, embora Jesus disse que nós temos que carregar a nossa cruz. Então, o carregar a cruz, para nós, tem uma outra demanda diferente da de Jesus. Aqui, Paulo está dizendo que nós precisamos ter a mesma frônese de Cristo, mas nós precisamos entender que há uma diferença entre o que significa essa frônese de Cristo e o que implica para nós. E nós vamos entender isso. O que significa a frônese de Cristo? O primeiro ponto que o texto vai nos mostrar é o esvaziamento de Cristo. Ele diz o seguinte, tem o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, aí ele vai fazer aqui um apanhado e depois ele diz que se esvaziou. A frônese de Cristo consiste nesse esvaziamento de Jesus. E o que significa esse esvaziamento de Jesus? Ele diz no verso 6, ele existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devesse ser retido a qualquer custo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, Jesus, ele é, como a gente leu no começo, ele é, desde a eternidade, Deus. Mesmo existindo na forma de Deus. Ou seja, a gente vai precisar lembrar de quê? João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele está se referindo a quem? A Jesus. Então Jesus, ele era desde o princípio, como nós vimos em Colossenses também, como nós lemos em Colossenses 1, como nós cantamos em Colossenses 1, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o Senhor sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, por meio dele todas as coisas vieram a existir. Então, Jesus, desde a eternidade,
Jesus, ele existe na forma de Deus. Mas Paulo diz uma coisa interessante, o texto diz que ele, mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou o ser igual a Deus, ou seja, o ter essa essência de Deus, o ser igual a Deus, algo que ele devesse a ser retido a qualquer custo. O que isso quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, olha, ele não abraçou essa natureza ou o ser igual a Deus como algo que ele usasse para o seu próprio benefício. Ele não pegou o ser igual a Deus como algo que ele deveria agarrar e negasse, ou por exemplo, abrisse mão ou dissesse não, por exemplo, para o propósito de Deus, para ele, para o Filho, para Cristo. Ele diz, pelo contrário, ele se esvaziou. No que consiste esse esvaziamento de Cristo? O texto vai nos dizer, assumindo a forma de servo. Observe que o texto ele fala primeiramente da forma de Deus. Existindo na forma de Deus. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Ele foi do mais alto local, onde estava na glória sobre toda a criação, onde os anjos estavam ali o adorando desde a eternidade, onde ele tem toda a glória com o Pai, e ele esvazia-se dessa glória, ele esvazia-se desse senhorio, onde ele está ali sobre toda a criação, por meio de quem todas as coisas foram criadas, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Ele se esvazia dessa glória e ele toma a forma de servo, tornando-se o quê? Semelhante aos seres humanos, diz o texto, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aqui nós temos o segundo aspecto do que consiste essa frônese de Cristo. Se o primeiro é o esvaziamento, o autoesvaziamento de Cristo, o segundo é a humilhação de Cristo. E o que consiste essa humilhação de Cristo? Talvez você já pense o seguinte, olha, a humilhação de Cristo consiste na morte de cruz. Ele morreu numa cruz. Mas a cruz, ela é o último, digamos assim, o último estágio nessa humilhação. A humilhação de Cristo inicia-se quando ele se torna homem. Quando ele vai encarnar, quando ele vai se tornar um de nós, quando ele vai deixar a sua glória, o seu senhorio, a sua majestade, para se tornar um de nós, para se tornar homem. E por que ele faz isso? Por que Cristo, ele esvaziou-se da sua glória, para se tornar servo, para estar em forma de servo? Olha o que o texto diz, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A frônese de Cristo não é a mera encarnação, mas é a obediência, é o serviço. Cristo, ele se esvaziou, porque ele queria se tornar servo, um servo sofredor, conforme nós vamos ver em Isaías 52 e 53. Só que aqui nós temos um paralelo bem interessante. Eu disse para você atentar para a palavra forma, na sua Bíblia, que está aí no verso 6, quando ele fala forma de Deus, ele fala também forma de servo, ele fala aí também forma humana, né, ou figura humana, na minha tradução, e ele também fala do senhorio de Cristo, lá no último versículo de número 11. E aqui nós temos algo interessante para a gente observar. O primeiro é que Jesus, ele estava na forma de Deus, ele existe na forma de Deus, mas
era da vontade do Pai que Cristo viesse para morrer pelos nossos pecados, mas para que Jesus viesse para ser esse servo sofredor. E por isso que Jesus, quando ele define o seu ministério, ou digamos assim, o propósito da sua vida, lá em Marcos 10:45, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida, né, em prol de muitos, em resgate de muitos. Então, para que Jesus pudesse servir, ser esse servo sofredor, Jesus precisava se tornar homem. Então, a encarnação de Cristo, ela é o meio para o qual Cristo veio para servir, para morrer. Porque sendo Deus, existindo na forma de Deus, com todo o senhorio, com toda a majestade, com toda a glória, Ele não pode ser servo. Deus não pode ser servo, mas o homem, sim. E aqui nós temos esse paralelo, nós temos o paralelo da forma de Deus e temos o paralelo do Senhor. Deus pode ser Senhor, o homem pode ser servo, o homem não pode ser Senhor, o homem não pode ser Deus, por mais que desde o Éden, esse é o desejo do homem, é de ser Senhor, é de ser Deus, é de ser autônomo, ele não pode. Por mais que ele pense que possa ser o Senhor da sua vida, o Senhor das suas decisões, ele não pode ser o Senhor. O homem pode ser o quê? Servo. E Deus, Ele não pode ser servo. Ele é Senhor. Por isso que Ele encarnou. Encarnou para quê? Para que Ele fosse servo. Nem todo homem é servo, mas todo servo é um homem. E quando homem eu falo no sentido de humanidade. Mas aqui que nós podemos observar uma coisa, que quando nós falamos de esvaziamento de Cristo, que a frônese de Cristo consiste em Ele se esvaziar, e aí a gente escuta muito a ideia de que então você precisa se esvaziar, se esvazie, né, do seu eu, se esvazie dos seus desejos, se esvazie. Só que, à luz desse texto, nós não podemos nos esvaziar. Esse esvaziamento é exclusivo de Cristo. Sabe por quê? Porque só quem é Deus pode se esvaziar da sua glória. O homem, ele já é vazio. O homem, ele já está nessa condição de humilhação. O homem, ele não precisa se esvaziar para se humilhar. O homem já está nessa condição. A grande diferença é aquele que reconhece o seu estado de humilhação, o seu estado de vazio nesse sentido, para poder servir. Então, quando Paulo diz que nós precisamos ter a mesma frônese de Cristo, Paulo está dizendo o seguinte: nós precisamos ter esse mesmo pensamento, atitude e sentimento de obediência do nosso Senhor. Mas é não obediência, e aqui que está a questão, não é uma obediência cega, não é aquela obediência também que você faz de forma forçada, é uma obediência que vem como uma forma de pensamento, que transforma o nosso coração e também vem com as nossas ações. E foi isso que Jesus fez. Ele tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. A grande questão aqui é que para nós sermos servos, nós precisamos imitar a frônese de Cristo, que é o que Paulo está dizendo. E a única frônese de Cristo que o homem é capaz de imitar é a obediência a Deus.
Jesus, ele assume a forma humana em obediência. Jesus, ele assume a forma humana para obediência. E ele torna-se servo de Deus. E de igual modo, é assim que nós devemos nos portar, como servos obedientes, como servos que cumprem a vontade do nosso Senhor. E aí nós entramos no verso de número 9, quando ele diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo o nome. Olha que interessante. Ele passa agora, o apóstolo Paulo faz uma transição daquilo que Cristo fez para aquilo que Deus fez por ele. Ou seja, o mesmo que se humilhou, ele foi exaltado, e essa exaltação lhe foi dada pelo Pai, ou seja, o Pai o exaltou. O caminho da exaltação passa pelo vale da humilhação. A estrada para a coroação, a estrada para essa exaltação, ela passa pela cruz. Deus exalta aqueles que se humilham. Nós temos vários textos que falam acerca disso. Foi por causa do sofrimento da morte que essa recompensa foi dada ao nosso Senhor, vai dizer Hebreus capítulo 1, verso 3. Deus não deixou Cristo na sepultura, mas Ele levantou Cristo da morte. Ele levantou o nosso Senhor, Ele levou o nosso Senhor de volta ao céu, para assentar à destra dEle, para julgar vivos e mortos, fazendo assentar ali à sua direita, acima de todo principado, de toda potestade, constituindo Cristo como cabeça da igreja. E fica claro aqui que esta elevação de Jesus, ela não foi uma restituição divina. Não é que Jesus, quando ele se esvaziou, ele abriu mão da sua natureza divina e agora Deus está devolvendo. Não, quando Jesus ele se esvazia da sua glória e ele se torna carne, ele continua sendo Deus. Ao mesmo tempo que Jesus ele ali é 100% homem, ele também é 100% Deus. E precisava que a natureza de Cristo fosse assim, para que o sacrifício de Cristo por nós fosse aceito. Porque Jesus se humilhou, ele foi exaltado. Jesus mesmo é a suprema ilustração da própria afirmação que ele disse lá em Lucas 18:14, quando ele diz que todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Os homens cuspiram em Jesus, mas Deus o exaltou. Os homens lhe deram insultos, açoites, mas o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. É por isso que no verso 9 ele segue dizendo o seguinte: lhe deu um nome que está acima de todo o nome, e ele exaltou sobremaneira. Essa expressão, exaltou sobremaneira, né, é como se Deus tivesse dando um aumentativo do que, digamos assim, é como se fosse redundante, né? Aumentativo daquilo que já é grande, é super exaltado, muito exaltado. E Deus, o Pai, ele enalteceu o Filho de uma forma transcendentemente gloriosa. Os salvos, eles vão para o céu. Cristo ultrapassou os céus, diz Hebreus. Ele foi feito mais alto do que os céus, e ele subiu acima de todos os céus. Paulo vai falar em Efésios. A exaltação incomparável de Cristo constitui-se no fato de ele ter recebido o nome que está acima de todo nome, verso de número 9. Por meio do nome de Jesus, os enfermos são curados, os perdidos são salvos, os crentes são perdoados, os cativos são libertos, as orações são respondidas. O apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer tudo,
lá em Colossenses 3,17, em nome de Jesus. O grande título pelo qual Jesus chegou a ser conhecido na igreja primitiva foi Kyrios, que é essa palavra que nós traduzimos como Senhor. Significa que Jesus ele era o Senhor de toda a terra, de toda a vida. Ele era o Rei dos reis, é o Senhor dos imperadores. Ele estava acima de todo e qualquer governo humano. Ele está acima de todas as coisas. O Senhor de uma maneira em que ele é Senhor de uma maneira que os deuses pagãos, os ídolos mudos jamais podem ser iguais a ele. Jesus era nada menos do que divino. E a grande ênfase do Novo Testamento é sobre esse senhorio de Cristo, é sobre Cristo ser Senhor sobre as nossas vidas. O Filho de Deus ele é chamado de Senhor mais de 600 vezes no Novo Testamento. Somente confessam que Jesus é Senhor aqueles que são salvos. A Bíblia diz que quem tem um filho tem a vida. E essa exaltação de Cristo é uma exaltação que exige rendição de todos. Olha o que diz o verso 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Em seu regresso em glória, quando Jesus voltar a sua segunda vez, e eu encorajo vocês a lerem o livro de Apocalipse dessa forma, olhando para esse Jesus que vai voltar a segunda vez, não mais como um servo sofredor, mas como Jesus em glória. Esse Jesus ele será adorado por toda a corporação dos seres mortais, em todos os setores do universo. Os anjos e os seres humanos remidos farão isso com intenso regozijo, com intensa alegria, onde eles estarão ali, os salvos, diante do Senhor, dizendo: Senhor, Jesus é o Senhor, Ele é o meu Senhor. Enquanto os condenados farão isso com profunda tristeza, eles olharão e eles verão que de fato Jesus é Senhor, aquele Jesus que eles passaram a vida negando. Eles vão olhar e ver que esse de fato é o Senhor. Isso a gente vê lá em Apocalipse 6, do 12 ao 17. A aclamação final do universo é também o slogan confessional da igreja hoje: Jesus Cristo é o Senhor. Ambos, tanto o universo como a igreja, se unem num reconhecimento comum, num tributo unânime, de dizer: de fato, Cristo é o Senhor. Na segunda vinda de Cristo, os três mundos vão se dobrar aos pés de Jesus. Aqui o texto nos diz, quais são esses três? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha só, nos céus, a terra e debaixo da terra. Todo joelho vai se curvar diante do todo-poderoso nome de Jesus. Os anjos e os remidos, na terra os homens e debaixo da terra os demônios e os condenados. Com que júbilo se ajoelharão diante de Jesus aqueles que foram salvos por Ele? Imagine naquele grande dia que Jesus estiver voltando, em que nós dobrarmos os nossos joelhos, se nós ainda estivermos vivos aqui, e olharmos para o nosso Senhor e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua vai confessar, toda língua vai falar aquilo. E é curioso aqui um paralelo, que aquilo que lá na torre, lá em Babel, quando Deus ele confunde ali, havia uma única língua e Deus confunde as línguas. Aqui nós vemos de fato as línguas, todas elas confessando esse senhorio de Cristo. Toda língua, todo povo, todas as nações, todos os dialetos vão falar: Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua vai confessar que Ele de fato é o Senhor. E essa exaltação, ela tem um propósito. E o propósito está aqui no finalzinho do verso 11: para glória de Deus Pai. A exaltação de Cristo, ela tem dois propósitos claros. O primeiro propósito é que todos, em todo o universo, reconheçam o senhorio de Cristo. Por isso que ele começa
no verso 10, com para quê? Ao nome de Cristo se dobra todo o joelho. Deus o exaltou e o fez assentar à sua destra, e o constituiu o Senhor absoluto de todo o universo. O senhorio de Cristo foi a grande ênfase da pregação apostólica, lá em Atos, Romanos, Apocalipse, a gente vê isso em todos os apóstolos. Importa que todos, em todos os lugares, de todos os tempos, reconheçam e confessem que Jesus Cristo é Senhor. Em virtude do poder e da majestade de Jesus, e também pelo reconhecimento de que Ele é o Senhor, toda língua vai proclamar. Pense nos termos pelos quais temos o privilégio de darmos glória a Ele. Pense nos seus nomes, pense nos nomes de Cristo. Se nós fôssemos lembrar de alguns aqui, Jesus Cristo, Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o Messias, o Senhor, o primeiro, o último. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é o ancião de dias, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus conosco, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é o grande pastor, Ele é o supremo pastor, Ele é o bispo das nossas almas, Ele é o cordeiro sem defeito e sem mácula, Ele é o cordeiro imaculado antes da fundação do mundo. Ele é a palavra, Ele é a luz do mundo, Ele é a luz da vida, Ele é a árvore da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o Deus Emanuel, Ele é a rocha, Ele é o noivo, Ele é a sabedoria de Deus, o nosso Redentor, Ele é a cabeça de todas as coisas, Ele é o amado em quem Deus tem todo o prazer. E eu faço uma pergunta para você. Jesus é todas essas coisas para você? Meus queridos, se Jesus representa todas essas gloriosas verdades para você, então seus joelhos se dobrarão e sua língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E o segundo objetivo claro dessa exaltação de Cristo é que o Pai seja glorificado pela exaltação do Filho. O fim último de todas as coisas é a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 31. Paulo já havia advertido contra o pecado da vanglória, lá no versículo 3, não façam nada por rivalidade ou por vaidade, não façam nada com essa vanglória, com essa vaidade. Toda glória que não é dada a Deus é uma glória vazia, é vanglória. Cristo se humilhou e suportou a cruz para a glória de Deus. E Ele ressuscitou e foi exaltado também para a glória de Deus. Eu quero concluir pensando acerca disso. Toda a vida e obra de Jesus não aponta para a sua glória pessoal, mas tem como objetivo a glória de Deus. Jesus atrai os homens para si para poder levá-los a Deus. Na igreja de Filipos haviam alguns que tinham o propósito de satisfazer ambições egoístas, os seus próprios desejos. Porém, o único propósito de Jesus de servir era servir a outros, ainda que isso lhe custasse, tivesse lhe custado a maior de todas as renúncias. E qual foi a maior de todas as renúncias? Ele abriu mão da glória, da comunhão plena que ele tinha com o Pai. Tanto que na oração sacerdotal que Jesus faz lá em João 17, antes de Jesus ir para a cruz, ele diz algo bem interessante. Eu quero ler com vocês João capítulo 17, no versículo 1. Jesus vai orar pelos discípulos e ele diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho,
para que o Filho glorifique a Ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheço a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem enviaste. Olha o que ele diz: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a Ti, antes que houvesse mundo. Olha só que interessante, Jesus está dizendo, Ele está dizendo, glorifiquei a Ti com toda a obra que o Senhor me deu para realizar. Ele obedeceu, foi obediente até a morte, Ele foi um servo do Senhor, obediente, Ele obedeceu para a glória de Deus. Não porque Ele queria atenção, não porque Ele queria holofotes, não porque Ele queria que as pessoas olhassem para Ele, mas Ele queria que as pessoas olhassem para a glória de Deus, e Ele sabia que o prêmio dele era Ele ter de volta essa comunhão, essa glória, essa majestade que Ele tinha desde a fundação do mundo, e que Ele abriu mão para poder se tornar carne, para morrer por nós. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, Jesus, sendo Deus, se fez homem para servir. Por que nós, sendo homens, negligenciamos o serviço e queremos ser Deus? Há algo errado, há uma inversão enorme que o pecado causou em nós, e nós precisamos fazer esse ajuste, olhar para a obra de Cristo, olhar para a humilhação e exaltação de Cristo, é fazer também olhar para nós mesmos e sabermos que essa frônese de Cristo não é que nós vamos esvaziar da nossa glória, do nosso eu, e nós vamos cantar, eu me esvazio do meu eu. Não, é reconhecer que nós já estamos numa condição humilhada, que nós já estamos nessa condição de que nós necessitamos desse Senhor que vai direcionar, desse Senhor que vai receber toda a glória por aquilo que nós fazemos, não por causa da nossa vontade, mas por conta da vontade do nosso Deus. Isso consiste em carregar a nossa cruz. O que é carregar a cruz, senão a negação do nosso eu todos os dias, para que nós cumpramos a vontade do nosso Deus. Enquanto alguns membros da igreja de Filipos queriam ser o centro das atenções, Jesus queria que o único centro da atenção fosse Deus. Assim também, nós, seguidores de Cristo, nunca devemos pensar em nós mesmos, senão nos demais. Não devemos buscar a nossa própria glória, senão a glória de Deus.